Bíblia Sagrada em áudio português Números, página 06 a 10. Bíblia Sagrada completa livro dos Números. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Recenseamento e resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos israelitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, relacionando-os pelos nomes. Tomarás os levitas para mim, o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés fez o censo geral dos primogênitos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os primogênitos do sexo masculino relacionados pelos nomes, da idade de 1 mês para cima, eram 22.273. O Senhor falou a Moisés: toma os levitas, em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas, em lugar do gado deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas, tomará 5 moedas de prata por cabeça, segundo o peso usado no santuário. Entregarás o dinheiro a Arão e seus filhos, como resgate dos israelitas excedentes. Moisés recebeu o dinheiro como resgate dos que excediam o número resgatado pelos levitas. Recebeu assim dos primogênitos israelitas 365 moedas, segundo o peso usado no santuário. Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, por ordem do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Tarefa dos catitas. O Senhor falou a Moisés e a Arão: faze a contagem dos catitas, por clãs e casas patriarcais, independentemente dos levitas, incluindo todos os que tiverem entre 30 e 50 anos e forem aptos para a guerra, a fim de prestarem serviço na tenda do encontro. A tarefa dos catitas na tenda do encontro refere-se às coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos chegarão para baixar o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Porão em cima uma cobertura de peles finas, sobre a qual estenderão um pano de fina púrpura, e depois fixarão os varais da arca. Estenderão sobre a mesa dos pães sagrados uma toalha de cor violeta e sobre ela porão as bandejas, as taças, os copos e os jarros das libações. Sobre a mesa estará sempre o pão. Por cima estenderão um pano de púrpura carmesim, que envolverão numa cobertura de peles finas, e enfiarão os varais. Tomarão um pano de cor violeta e cobrirão o candelabro e as lâmpadas, os acendedores e cinzeiros, e todos os vasos de azeite que servem para o candelabro. Guardarão o candelabro com os utensílios num invólucro de peles finas e os colocarão numa padiola. Estenderão um pano de cor violeta sobre o altar de ouro, cobrindo-o com uma cobertura de peles finas, e enfiarão os varais. Tomarão todos os utensílios litúrgicos usados no santuário e, depois de colocá-los num pano de cor violeta e envolvê-los numa cobertura de peles finas, os colocarão numa padiola. Limparão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura vermelha. Em cima colocarão todos os respectivos utensílios litúrgicos, os braseiros, os garfos, as pás e os aspersórios, todos os utensílios do altar. Cobrirão o altar com uma cobertura de peles finas e fixarão os varais. Só depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os utensílios, na hora de se levantar o acampamento, virão os catitas para transportá-los sem tocar as coisas santas, para não morrerem. É essa a carga da tenda do encontro a ser transportada pelos catitas. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do azeite do candelabro, do incenso aromático, da oblação perpétua e do óleo de unção. Cuidará também da morada em geral e de tudo que nela está,
tanto dos objetos como dos vasos sagrados. O Senhor falou a Moisés e a Arão: não permitais que o ramo dos clãs catitas seja extirpado do meio dos levitas, para que eles possam viver e não morram ao se aproximarem das coisas santíssimas. Procedei assim: Arão e seus filhos deverão entrar e designar a cada um o serviço e a carga. Mas eles não devem entrar nem por um instante para ver as coisas santas, a fim de não morrerem. Tarefa dos Gersonitas. O Senhor falou a Moisés: faze igualmente o censo dos descendentes de Gerson, por casas patriarcais e clãs, de todos os que tiverem entre 30 e 50 anos e forem aptos para a guerra, a fim de prestarem serviço na tenda do encontro. Esta é a tarefa dos clãs gersonitas: o que deverão fazer e o que deverão levar. Levarão as cortinas da morada, a tenda do encontro com sua cobertura, a cobertura de peles finas que vai sobre esta e o véu da entrada da tenda do encontro, os cortinados do átrio, o véu da porta de entrada do átrio em torno da morada e o do altar, as cordas e todos os utensílios que usam, enfim, tudo o que lhes foi feito para poderem trabalhar. Os gersonitas executarão toda a tarefa sob as ordens de Arão e seus filhos, tanto o que deverão levar como o que deverão fazer. Confiareis a cada um a responsabilidade da respectiva carga. É essa a tarefa dos clãs gersonitas na tenda do encontro. A supervisão estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Tarefa dos Meraritas. Faze a contagem dos Meraritas, por clãs e casas patriarcais, de todos os que tiverem entre 30 e 50 anos e forem aptos para a guerra, a fim de prestarem serviço na tenda do encontro. Eis o que deverão transportar, conforme a tarefa quem tem na tenda do encontro: as tábuas da morada, as travessas, as colunas e suas bases, as colunas ao redor do átrio e respectivas bases, as estacas e as cordas, bem como todos os apetrechos que usam. Relacionarás nominalmente os objetos que deverão transportar. É essa a tarefa dos clãs meraritas, de acordo com o serviço que prestam na tenda do encontro, sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recenseamento dos levitas em função. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o censo dos descendentes de Coate, por clãs e casas patriarcais, de todos os que tivessem entre 30 e 50 anos e fossem aptos para a guerra, a fim de servirem na tenda do encontro. Os que foram contados segundo os clãs eram 2.750. É esse o censo dos clãs catitas, de todos os que prestavam serviço na tenda do encontro, feito por Moisés e Arão segundo a ordem do Senhor dada a Moisés. Os descendentes de Gerson, recenseados por clãs e casas patriarcais, entre 30 e 50 anos, todos os que eram aptos para a guerra, a fim de servirem na tenda do encontro, eram 2.630 homens, contados por clãs e casas patriarcais. É esse o censo dos clãs gersonitas, de todos os que prestavam serviço na tenda do encontro, feito por Moisés e Arão, segundo a ordem do Senhor. Os descendentes de Merari, recenseados por clãs e casas patriarcais, entre 30 e 50 anos, todos os que eram aptos para a guerra, a fim de prestar serviço na tenda do encontro, eram 3.200, contados por clãs. É esse o censo dos clãs meraritas feito por Moisés e Arão segundo a ordem do Senhor dada a Moisés. O censo geral que Moisés, Arão e os chefes de Israel fizeram dos levitas, por clãs e casas patriarcais, de todos os que tinham entre 30 e 50 anos e que deviam trabalhar no serviço ou no transporte da tenda do encontro, somou 8.580 recenseados. Segundo a ordem dada pelo Senhor a Moisés, cada um foi designado para o respectivo serviço e transporte. Assim foram eles recenseados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Exclusão dos contaminados. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento os leprosos, os atacados de corrimento e os contaminados por cadáver. Tanto homens como mulheres expulsareis, fazendo-os sair para fora do acampamento, para não contaminarem o acampamento no meio do qual eu moro. Assim procederam os israelitas, expulsaram-nos do acampamento. Como o Senhor havia ordenado a Moisés,
Assim fizeram os israelitas. Reparação de danos. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou uma mulher cometerem qualquer pecado que prejudique o próximo, tornando-se infiéis ao Senhor, serão culpados. Confessarão o pecado cometido, o culpado arcará com o dano, acrescentando 1/5 e restituindo tudo à pessoa prejudicada. Mas se esta não tiver nenhum parente próximo para receber a indenização, então a restituição pertence ao Senhor, isto é, ao sacerdote, além do carneiro que será sacrificado para a expiação do culpado. Qualquer oferta de coisas consagradas que os israelitas apresentarem ao sacerdote pertence ao sacerdote. As coisas que uma pessoa consagra lhe pertencem, mas o que ela dá ao sacerdote pertence ao sacerdote. Lei para casos de ciúme. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas: quando uma mulher trai o marido e se torna infiel, outro homem tendo relações com ela, sem o marido o saber, e ela assim se torna impura em segredo, sem que haja testemunhas nem flagrante, se o marido, tomado de ciúmes, com ou sem fundamento, tiver suspeitas de que ela se tornou impura, ela a conduzirá ao sacerdote e fará por ela uma oferta de 1 jarro de 4 litros de farinha de cevada, sem derramar azeite nem espalhar incenso sobre ela, é oblação de ciúme, sacrifício que recorda o pecado. O sacerdote mandará que ela se aproxime e fique de pé diante do Senhor. Em seguida pegará um pouco de água santa numa vasilha de barro e um pouco de pó do piso da morada, e misturará o pó com a água. O sacerdote colocará a mulher diante do Senhor, soltará os cabelos dela e lhe porá nas mãos oblação que recorda o ciúme. O sacerdote segurará na mão a água amarga, portadora da maldição, e esconjurará a mulher, dizendo: se ninguém dormiu contigo, e se, enquanto casada, não te transviaste, tornando-te impura, que esta água amarga da maldição não te seja prejudicial. Mas se, depois de casada, foste infiel e te contaminaste, mantendo relações com outro que não teu marido, aqui segue a fórmula pela qual o sacerdote fará jurar a mulher sob pena de maldição que o Senhor faça de ti um objeto de maldição e imprecação entre o povo, fazendo descair teus quadris e inchar o ventre. Que esta água portadora de maldição penetre em tuas entranhas, fazendo inchar o ventre e descair os quadris. A mulher responderá: Amém, Amém. O sacerdote lançará essas maldições por escrito e as diluirá na água amarga, a fim de fazer a mulher beber a água amarga portadora de maldição. Assim a água amaldiçoada penetrará nela, causando-lhe amargura. Tomará da mão da mulher a oblação de ciúme, oferecendo-a com um gesto diante do Senhor, a levará para o altar. Para que Deus se recorde, tomará um punhado da oferenda e o queimará no altar. Depois dará de beber a água à mulher. Quando tiver dado de beber a água, e quando esta água portadora de maldição e de amargura tiver penetrado nela, então, se ela se contaminou e foi infiel ao marido, o ventre ficará inchado, os quadris descairão e a mulher se tornará objeto de maldição no meio do povo. Mas se a mulher não se contaminou e estiver pura, ficará ilesa e poderá conceber. Essa é a lei dos ciúmes, para o caso da mulher casada que se transviar e se contaminar, ou para o caso do homem que, tomado de ciúmes, suspeitar da mulher. Nesse caso o marido apresentará a mulher perante o Senhor, e o sacerdote lhe aplicará integralmente esta lei. Assim, o marido não corre risco de contrair culpa, e a mulher, se tiver culpa, carregará a responsabilidade. Fim do livro dos Números, páginas 06 a 10. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.